Morelli, que é estrategista da Davos, chegando aqui na nossa programação. Mauro, sempre um prazer poder falar contigo aqui na BMC News, seja sempre muito bem-vindo. Bom dia a todos, é um grande prazer estar com vocês mais uma vez. Obrigada. Mauro, para a gente começar aqui a nossa conversa, tem vários pontos importantes para a gente falar hoje, mas eu queria pegar aqui, né? Eu estava até lendo que a primeira parte da reunião do Copom finalizou, né? A gente tem hoje um resultado final da nossa última reunião de política monetária, mas acho que o investidor está muito querendo entender mais o comunicado que vem especificamente aí do Copom, né? Os juros devem muito provavelmente permanecer, acho que é a grande expectativa em 13,75 mesmo, mas esse comunicado é o que tem atraído aí, né, vamos dizer assim, a atenção, os olhos dos investidores. Queria entender a sua visão, qual que você acredita que deve ser o tom do Banco Central, né? Já que esse fiscal ainda, né? A gente está vendo aí essa PEC da transição, tem muitos economistas falando que o fiscal ainda é algo que pode fazer com que o Banco Central, ano que vem, adie os planos de uma redução ali. Então, eu queria entender um pouquinho da sua visão. Você acha que realmente tem preocupado neste momento? Isso pode ser algo que vem aí nesse comunicado, no último comunicado do ano? Olha, deveria haver sim alguma preocupação sobre o risco fiscal brasileiro. Eu espero que ele comente isso, porque é algo muito relevante e de impacto muito claro e muito forte do ponto de vista da política monetária que está sob a gestão do Banco Central. Então, sim, eu espero que ele mencione isso. E a atenção que se deve ter é se começa a dar alguma indicação sobre o período que o Banco Central vai continuar com juros nos níveis atuais. Eu não acho que deve cair os juros tão cedo, também não descarto totalmente, mas acho muito pouco provável que a gente volte a retomar o ciclo de alta de juros. Eu imagino que mantenhamos essa taxa durante pelo menos o primeiro semestre inteiro do ano que vem, talvez até o terceiro trimestre, e é essa expectativa, é isso que vão tentar tirar das falas, dos comentários e dos relatórios do Banco Central do Brasil sobre que tipo de indicação de queda de juros de período que vai acontecer. Na minha opinião, é extremamente prematuro se discutir isso. Então, muito provavelmente, ele vai empurrar com a barriga, ele vai continuar mostrando uma preocupação, tanto do ponto de vista da inflação, quanto do ponto de vista fiscal, e deixar essa discussão aí para o próximo trimestre. Inclusive, Mauro, falando ainda mais sobre esses gastos, né? Inflação e juros sentirão gasto público aí maior, isso pelo menos é a afirmação dada pelo Credit Suisse aí, né? O banco trouxe esse cenário fiscal desenhado pela PEC aí, afetando exatamente a economia brasileira até meados ali de 2024. Queria entender a sua visão sobre qual o reflexo disso para o mercado, quais empresas que podem acabar, ou setores ali que você acredita que podem acabar sofrendo mais neste cenário. Olha, a gente tem que entender por que existe o teto de gastos, né? Quer dizer, ele é sim muito criticado, ele pode ser melhorado, acho que tem espaço para melhoras, mas vamos entender por que precisa. Porque o governo precisa de ter um limite, ele precisa saber que a partir de um certo momento ele não pode mais gastar. O teto de gastos nada mais é do que isso, do que um limite. E por que eu preciso desse limite? Porque o governo precisa desse limite, porque o Brasil precisa desse limite. Porque senão nós temos uma escalada da dívida PIB fora do controle. A gente começa a dever cada vez mais. A gente hoje está com números relativamente confortáveis por tudo que aconteceu nos últimos anos. Surpresas inflacionárias, crescimento, fez com que a dívida PIB esteja abaixo de 80, o que é um número bastante interessante. Porém, se for rompido o teto de gastos e a partir daí nós tivermos gastos não limitados, rapidamente a gente pode ter um crescimento exponencial da dívida PIB. Acho que esse é a grande preocupação. Então, sim, é necessário termos algum tipo de limite. Dito isso, toda vez que se questiona esse limite, a gente tem essa preocupação. Poxa, não vai ter algum impacto na dívida PIB? A vantagem, olhando o copo meio cheio, é que a gente parte de um número bastante interessante, abaixo de 80%. Alguns analistas dizem que talvez a gente consiga fechar o ano perto de 78%. É um número muito bom. Só lembrando, durante a pandemia, se especulava que o número rompesse os 100%. Então, realmente, nós temos algum tipo de margem aí.
Agora, o que preocupa e o que foi feito na PEC de transição, e isso para mim é uma bandeira amarela quase vermelha, é que se dentro, embutido nessa PEC da transição, vem a retirada, ou pelo menos a diminuição do teto de ser algo na Constituição para os parâmetros serem feitos dentro de uma lei ordinária, uma lei comum. Isso quer dizer o quê? Que é muito mais fácil de se mexer e, por consequência, o teto é ainda mais permeável. Ele foi de blindado, hoje tem já alguns furos, e talvez o que a gente tenha é um teto ainda mais permeável, o que vai fazer com que aumente a incerteza do mercado e, por consequência, a curva de juros incline, porque a gente precisa mais de prêmio, o câmbio fique mais desvalorizado, a bolsa sofra um pouco. Ou seja, o risco do Brasil como um todo fique mais penalizado se o grau de incerteza aumentar. Inclusive, você falou aí de curva de juros, né, Mauro? Neste cenário interno, a gente vê aí também essa curva de juros já impactando empresas, né, pelo menos nos últimos pregões. Você enxerga oportunidades nessas quedas? Aqueles investidores ali que tenham talvez mais apetite ao risco, assim, de repente, neste cenário, mesmo que incerto, né, daria ali para o investidor encontrar oportunidades? Tudo na vida e principalmente no mercado financeiro é risco-retorno. Então, obviamente, se você tem um risco maior, você exige, você investidor, você pessoa física, você empreendedor, exige um retorno maior e é o momento que a gente está vendo agora. Então, em qualquer ambiente, existem oportunidades dependendo da opinião do investidor, do empreendedor e dependendo da situação de capital que esse investidor ou empreendedor tem. Por que eu estou colocando isso? Porque investimento, e isso é algo que eu bato muito fortemente, tem que ser encarado no médio e longo prazo. Então, não é algo especulativo. A ideia não é comprar hoje para vender amanhã. Não é assim que se deve gerir uma carteira de investimentos, não deve olhar para os investimentos. Dito isso, sim, eu acredito que existem oportunidades, mas essas oportunidades também não precisam estar só no Brasil. A gente pode ter oportunidades na Bolsa Internacional, principalmente americana, que caiu bastante, um risco enorme na Bolsa Europeia, mas que também pode ter algum tipo de oportunidade lá. O que importa é um investidor, nesses momentos de maior risco, uma volatilidade, não entrar em pânico, não querer sair correndo e ir 100% para o CDI, como também não fazer ao contrário, tentar adivinhar qual é o fundo do poço e a partir daí tentar comprar tudo no melhor preço. E pode quebrar a cara também numa situação como essa. Mauro, eu tenho uns comentários aqui no chat, inclusive, né, importantes aqui, estão falando, né, teto variável, o Brasil inventando uma arquitetura nova. O Ivan também pergunta se, na sua opinião, a gente precisa mudar realmente a questão do limite do teto de gastos, é uma pergunta aqui, acho que muito importante, até porque, voltando nessa questão, inclusive, a gente falou mais cedo sobre a fala do Haddad, né, que tem sido aí cotado para ser o ministro da Fazenda, e ele disse que sim, vai ser necessário criar um novo arcabouço fiscal, passando até por uma reforma tributária. A gente sabe que o mercado, né, fica ali mais reticente com o nome do Haddad, mas eu queria já aproveitar esses dois ganchos aqui, né? A gente colocando aí esse ponto, aumentar o teto de gastos, essa é a solução. Qual que é a sua visão realmente em relação a isso? Respondendo também a pergunta aí do Ivan, se você acredita que a gente precisa aumentar ou mudar a forma de se fazer o teto de gastos. Aproveitando que estamos na época da Copa do Mundo, né, o teto é retrátil, que nem tem nos estádios, né? Se tiver sol, você abre, se não tiver, você fecha. Mas brincadeiras à parte, o que eu acho precisa ter uma regra clara. Não ter regra é pior, e uma regra ser mutável, ela também não é ideal. Então, o que a gente precisa é trabalhar para ter uma regra clara. O teto, quando foi criado, era uma regra clara. Se sabia que ele tinha um período curto de sobrevivência, não porque a regra era ruim, mas simplesmente porque em algum momento ela ia ser tão restritiva que o governo não ia conseguir cumprir essa lei. Então a gente sabia desde o início que essa possibilidade era algo na mesa, no mercado, no cenário. Dito isso, eu acho que sim, cabe algum tipo de alteração. Não acho que ela é perfeita e imutável. O que não pode é transformar em teto retrátil, o que não pode é transformar em peneira. Esse é o risco. É isso que a gente tem que evitar.
transformar em algo que continue crível, que continue restringindo os gastos do governo, porque essa é a ideia, porque esta restrição faz com que a dívida PIB não seja explosiva, que a gente tenha uma curva de juros menos inclinada, o que propicia um crescimento maior. Então, lembrando, né, não é sem motivo, não é porque alguém técnico dentro de uma biblioteca resolveu dizer que é melhor a gente não ter uma dívida explosiva. Não, isso é na prática. O governo, assim como qualquer pessoa que cuida de uma residência, sabe que precisa gastar o que ganha. Se gastar mais do que ganha, entra no cheque especial e depois quebra. Vai pagando cada vez juros cada vez mais caros e chega uma hora que quebra. No governo não é muito diferente. Vai cada vez pagar juros mais caros. E isso penaliza a economia como um todo e isso penaliza o crescimento como um todo. É isso que a gente tenta evitar com uma limitação dos gastos. Então, sim, dá para mexer, é importante que se questione, é importante que a sociedade entenda por que isso existe, que altere, mas que seja um teto firme, não seja um teto retrátil, no exemplo, na brincadeira que eu fiz quando comecei a falar. Ô Mauro, a gente falando, né, ainda sobre a questão do Haddad, que mais cedo ele trouxe essa questão toda, e falando exatamente de se criar esse novo arcabouço, sinalizando ali de se fazer uma reforma realmente tributária. Primeiro eu queria entender ali, nessa sua visão, só para a gente concluir esse assunto, né, se essa seria, de repente, falar de fazer uma reforma tributária, realmente, né, trouxe aí um discurso já, né, voltado ali para o mercado, né, para os economistas. Você acredita que essa sinalização ali, de repente, poderia vir ali para o mercado comprar melhor essa ideia, inclusive de Haddad na Fazenda? É positiva. A volta da discussão da reforma tributária, que foi feita, né? Alguns meses, a gente teve alguns anos, está discutindo, tem propostas muito interessantes, é extremamente necessária. Por quê? Porque o Brasil hoje tem uma dificuldade muito grande de pagamento de impostos. Cada lugar é uma regra, é uma lei, é uma discussão, é um motivo. Não é algo fácil. E aí eu não estou não é algo que seja simples. É custoso. Você gasta tempo, gasta energia para fazer algo que deveria ser extremamente rápido, que é o pagamento de impostos, o cálculo das alíquotas. Então, e disso, além de, obviamente, ter todo o lado de guerra fiscal, que também é prejudicial para o governo. Dito isso, sim, faz muito sentido a gente ter uma reforma tributária, mais do que sentido, é uma necessidade, é algo que eu imagino que esteja entre os primeiros tópicos aí do próximo governo. Porém, o que acontece numa reforma como essa, em geral, existe num primeiro momento uma queda de arrecadação. Então, se você tem uma discussão do teto e ainda uma discussão fiscal que, em geral, causa uma queda de arrecadação, você tem duplamente uma preocupação de gastos maior. Então, sim, é algo positivo, sim, é algo que faz sentido, mas eu não me estranharia se isso fosse um argumento para dizer que o gasto vai ser ainda maior, o déficit do governo vai ser ainda mais do que 1,4 que estão dizendo hoje, porque vai ter que deixar um espaço para a reforma tributária, e isso me preocupa bastante. Mauro, uma pergunta aqui no nosso chat, fala que a prioridade é sempre do nosso público, ele, grande Rui das Neves, nosso amigo aqui, Rui das Neves, ele pergunta o seguinte, de qualquer forma, Mauro, ficar short em Bovespa, short em S&P 500 ou diversificado, né? Na verdade, ele pergunta se você está short em Bovespa, está short em S&P 500 ou se está diversificado. Eu sempre estou diversificado. Eu aprendi com a minha avó e depois tudo que da minha experiência no mercado financeiro, eu nunca coloco os ovos na mesma cesta. Então, eu estou sempre diversificado. O mercado internacional hoje ele passa por um momento bastante difícil, que é a transição entre o momento inflacionário, aumento de juros e a expectativa e o risco de uma recessão. Isso, em geral, é um momento ruim para as bolsas no curto prazo. Então, quem investe no curto prazo, quem olha para o curto prazo, está bastante preocupado. Quem olha para o médio e longo prazo, que é o que eu recomendo, deveria olhar para uma situação como essa, mais com olhos de uma oportunidade, mais com olhos de que eu começo a ter preços de ações interessantes a preços
mais palatáveis, mais comparado com preços históricos do que a gente teve, por exemplo, no ano de 2021. E isso pode ser um pouco mais atrativo. Não, eu não ficaria vendido em ações nem aqui nem lá fora, porque eu acho que os preços estão bastante penalizados. Porém, para o investidor que não é profissional, entrar nos preços atuais pode ser um pouco mais arriscado do ponto de vista de volatilidade. Então eu preferia ficar com o pé atrás, olhar o mercado, e a partir do momento que o cenário ficasse um pouquinho mais claro, que a expectativa é que o pior da inflação internacional, principalmente a inflação americana, já ficou para trás. Hoje parece que o pior momento já ficou para trás. Talvez por mais 2 meses a gente consiga ter uma visão um pouquinho mais clara, e aí sim a gente pode entrar para o mercado de risco internacional com um pouco mais de vontade. Mauro, você tocou num ponto, só para a gente finalizar, né? Não tinha como não fazer essa última questão aqui. Você falou muito sobre o mercado lá fora, os desafios econômicos, na verdade. Eu queria trazer um gancho aqui. As duas maiores economias do mundo com esses cenários aí desafiadores econômicos, né? Grandes bancos, inclusive, ontem sinalizaram essa recessão americana para 2023. Hoje a gente teve aquela informação da China também, de uma balança comercial ali muito ruim, diga-se de passagem. Estados Unidos é a maior economia, também o maior importador do planeta. A China, segunda maior economia, segundo maior importador, né? Inclusive importa aí matéria-prima, nossa também, e é a maior exportadora do planeta. Se China trava, por exemplo, Estados Unidos teria ali que comprar, né, de um outro fornecedor. Agora, se realmente Estados Unidos trava, para quem que China vai vender? Quais os reflexos, né, que a gente pode olhar para esse tabuleiro aí geopolítico, né? Inclusive a gente aqui. Olha, a resposta é bastante simples. Se os Estados Unidos trava, o mundo trava. Não existe um crescimento mundial sem crescimento nos Estados Unidos. A economia americana, ela é a locomotiva do crescimento mundial. Obviamente, existe uma briga para saber se a locomotiva americana é maior, continua maior durante mais tempo do que a locomotiva chinesa. Mas não dá para imaginar um mundo crescendo sem a economia americana estar crescendo. E os mercados refletem isso. O que a gente vê hoje é uma grande dúvida do poder do Fed de conseguir diminuir a inflação sem causar uma recessão. É como aquele piloto que tem que descer no aeroporto do Nepal, que é considerado o aeroporto mais difícil do mundo. O que o Fed está fazendo hoje é bastante difícil, é bastante delicado. Por quê? Porque nós vivíamos, vamos colocar assim, uma situação atípica de juros a zero durante anos, distorções causadas por causa disso e pioradas por causa da pandemia, que agora elas têm que ser equalizadas, elas têm que ser colocadas novamente em situações mais normais. Tudo isso faz com que o aumento de juros por parte do Fed seja algo muito difícil, porque não é um aumento de juros tradicional que a gente viu nas últimas décadas, porque a situação hoje é uma situação mais atípica. Isso quer dizer que a dificuldade aumenta, isso quer dizer que o Fed tem muito aí a trabalhar.